Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematógrafo. Eu já estou aqui para falar um pouco sobre o filme Asteroid City. É a nova obra do Wes Anderson, um grande cineasta desde os anos 90, quando ele estreou com o filme Pura Adrenalina, um filme muito interessante, e logo em seguida ele fez Rushmore e o grande sucesso ao lado de O Grande Hotel Budapeste, que foi Os Excêntricos Tenenbaums, em 2001. Ele já mostrava um estilo muito próprio, muito singular, e também uma grande competência para selecionar um grande elenco. Os filmes posteriores não foram tão bem recebidos. Eu, particularmente, gosto bastante da Vida Marinha com Steve Zissou, com o Bill Murray. Acho um filme muito divertido, com um universo peculiar, e também gosto do Viagem a Darjeeling, que também não foi bem recebido em 2007. O Wes Anderson voltou a retomar o sucesso de público e crítica com o Fantástico Senhor Raposo e principalmente com Moonrise Kingdom, ali em 2012. Eu, particularmente, ainda considero este o melhor filme do Wes Anderson. Ele consegue concentrar todos os elementos, todas as temáticas que ele costuma trabalhar na sua obra neste grande filme. Mas aprecio também, né, aprecio o Grande Hotel Budapeste, que veio logo a seguir, e possivelmente é o filme até hoje mais conhecido do grande público, principalmente porque ele foi indicado ao Oscar principal e ganhou também alguns Oscars. Na verdade, o Wes Anderson ele tem um talento na parte técnica excepcional, é fora de série, e eu até me surpreendo que um filme dele demorou tanto a ganhar algum Oscar técnico. Em seguida, o Wes Anderson ele se manteve um pouco afastado daquele estilo de drama misturado com comédia que ele havia mostrado nas obras anteriores. Eu acho que principalmente nos Excêntricos Tenenbaums ele se dedicou um pouco mais ao universo da publicidade, e eu acredito que aqui no Asteroid City ele tenta trabalhar novamente com um certo experimentalismo que ele já mostrava no filme anterior, A Crônica Francesa, que não foi muito bem recebido. Eu também gosto bastante da Crônica Francesa. Ele tem uma influência muito bacana do cinema francês, principalmente do Godard, no trabalho de imagens, de cores. Eu acho que fecham muito com o universo que o diretor tenta apresentar por meio da sua obra. Aqui no Asteroid City, possivelmente é o filme mais experimental dele. Ele tenta retomar algumas qualidades da crônica francesa. Então, eu sinto que possivelmente o espectador que não gostou do filme A Crônica Francesa também não vai apreciar muito este. Aqui neste Asteroid City, ele satiriza, em parte, a cultura norte-americana. Ele faz, ao mesmo tempo, uma homenagem ao cinema dos anos 50, principalmente. Ele faz uma homenagem também à influência que teve o faroeste na cultura dos Estados Unidos, principalmente no cinema, e ele principalmente homenageia o universo da ficção científica. Então, aqui, possivelmente, é o filme do Wes Anderson que vai mais se aproximar de um filme de ficção científica, sobre o olhar, a ótica dele, que é bastante diferenciada. O elenco, novamente, é repleto de estrelas. Você tem o Jason Schwartzman à frente do elenco. Ele é um dos atores preferidos do diretor desde o Rushmore dos anos 90. Eu acho um ator bastante subestimado. Eu lembro, por exemplo, da participação vital dele para que o Maria Antonieta da Sofia Coppola funcionasse. Ele é um ator muitas vezes contido, e ele aparece em outras obras também do Wes Anderson. Eu lembro, por exemplo, do Viagem a Darjeeling, que ele do qual ele participa também no roteiro do filme, e lembro dele no Moonrise Kingdom, que ele faz um personagem de um escoteiro mais velho dentro daquele universo dos escoteiros que aborda o filme, e a participação dele
é extraordinária, ao meu ver. Ele consegue enriquecer principalmente ali o terceiro ato do filme. Então, a participação dele no Asteroid City é a principal, ao lado da Scarlett Johansson. Também tem uma boa atuação. Eu aprecio principalmente os trabalhos dela mais recentes. A gente lembra, por exemplo, da atuação brilhante que ela teve no História de um Casamento. É uma atriz que cresceu muito ao longo da trajetória e aqui mostra uma atuação muito bacana. O roteiro, como eu havia dito, ele é bastante experimental. Você tem alguns personagens que entram e saem de cena sem você saber muito bem a funcionalidade deles. Na verdade, o filme funciona mais como se fossem várias esquetes teatrais. O filme também homenageia o universo do teatro, tem o dramaturgo feito pelo Edward Norton, é outro ator preferido do Wes Anderson. Ele já trabalhou, por exemplo, no Grande Hotel Budapeste, no qual teve um papel de bastante destaque. E aqui a participação dele não é tão grande, mas é vital para o espectador conseguir entender os objetivos do cineasta. Em relação à fase inicial do Wes Anderson, ali principalmente o Rushmore e os excêntricos Tenenbaums, eu acho que o Asteroid City ele se situa mais um universo bem peculiar, um pouco afastado, talvez, de uma certa humanidade. A maneira como o Wes Anderson ele filma é cada vez mais simétrica, então todas as sequências elas têm um aspecto de pintura, como se fossem pinturas acabadas, e os personagens eles transitassem por essas pinturas. A parte técnica, como na trajetória dele, é excepcional. A fotografia do Robert Newman, que é o habitual parceiro dele, é fabulosa. É uma fotografia que recupera aquela atmosfera dos anos 50, principalmente influenciado por certa obra do Paul Thomas Anderson, ali que você pega o Vice-Inerente, você pega o Mestre, ali da década passada, e você vê que o Wes Anderson ele tenta dialogar com essa retomada de uma certa é, de uma certa fotografia que remete a fotografias dos anos 50, dos anos 60, o trabalho elaborado dos figurinos, o trabalho das cores. Então, tudo tem uma grande representação simbólica para o diretor, ele consegue fazer isso de maneira muito interessante. Particularmente, eu acho que o Asteroid City ele indica um outro caminho na trajetória do diretor, é um caminho muito mais experimental do que ele vinha mostrando, principalmente até o Grande Hotel Budapeste, mas eu acho que é um caminho que acaba mostrando uma certa versatilidade dele dentro daquele universo que o espectador já espera encontrar antes de assistir a alguma obra dele. Então, o espectador, apesar de já estar acostumado com esse estilo de fotografia, com esse design de produção e com o múltiplo elenco que o Wes Anderson costuma trazer a cada obra, ele acaba tendo uma certa surpresa no tipo de abordagem narrativa que acaba se estabelecendo. Aqui no Asteroid City, eu acho que o Wes Anderson ele estabelece uma narrativa realmente experimental. Muitas pessoas, muitos espectadores não gostaram. Eu, particularmente, acredito que esse tipo de obra pode afastar o público da obra do Wes Anderson, mas eu lamento por isso, porque esse tipo de obra, com as várias homenagens e sátiras que ele faz, acaba sendo uma peça muito incomum no cinema de hoje, que é muito mais delimitado, muito mais domesticado. Eu acho que o Wes Anderson ele é um grande cineasta, apesar de ele ter um estilo que às vezes se repete e que o espectador, em parte, às vezes ele tem um certo cansaço em relação ao uso desse estilo, mas eu acredito que ele consegue ainda trabalhar muito bem, principalmente quando ele consegue aqui e também no filme anterior, A Crônica Francesa, elaborar uma espécie de experimentalismo
com as imagens que o espectador não está acostumado a ver no restante do cinema contemporâneo. Eu daria para o Asteroid City 5 estrelas. Eu acho um filme excepcional. Eu espero que ele descubra um público que realmente goste do seu estilo e que possa aproveitar mais uma obra diferente do Wes Anderson. Eu queria agradecer a você por ter acompanhado o vídeo. Se você quiser curtir, comentar, compartilhar, eu agradeço, e quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Muito obrigado, até a próxima.